pessoal, eu sou Edvaldo Brandão, psicólogo formado pela Universidade Federal de Alagoas, mestrando em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador vinculado ao Núcleo Psilax. Atualmente eu pesquiso sobre psicanálise no contexto do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tendo como foco a questão da violência política e sua articulação com o trauma. Eu sou orientado pela professora Andrea Guerra e essa pesquisa ela é um desenvolvimento, de alguma forma uma extensão da pesquisa que eu realizei na minha graduação, foi minha pesquisa de TCC. A pesquisa do TCC, ela visava compreender os impactos psicossociais da violência política no contexto do MST a partir de lideranças políticas do movimento, a partir da experiência dessas lideranças. Era uma pesquisa que partia da psicologia social e tinha como objetivo entender qual violência era essa, como era que ela repercutia e quais as formas de existência do movimento frente a essa questão da violência. E aí, nesse processo do pesquisar, do ir a campo, do fazer entrevistas, enfim, surge para mim uma questão, né, acerca dos impactos clínicos disso. Como era que isso repercutia na clínica? Porque eu percebia que havia uma demanda de escuta muito grande por parte dos assentados, dos militantes, enfim. E é nesse processo de concluir essa pesquisa que eu começo a desenhar o que seria o projeto da minha pesquisa atual, que é a minha pesquisa de mestrado. Na pesquisa atual, eu começo a trabalhar com a psicanálise e começo a traçar uma possibilidade de articulação nisso da psicanálise com a política e com o MST. Acho que nesse ponto eu encontro um pouco do que é a pergunta desse vídeo, né? O que me causa. E aí eu começo a pesquisa, começo a fazer essa investigação. E acho muito interessante porque é um processo que acontece no caminho. Ainda no começo do mestrado, relendo alguns textos de Freud, eu encontro o conceito de trauma. Não que eu não conhecesse ele antes, mas eu acho que o processo de pesquisa ele nos leva a, de alguma forma, reencontrar com textos, com conceitos, com questões. E relendo o texto, além do princípio do prazer, eu percebo que tem algo ali no conceito de trauma que articula muito bem com o que eu pretendo trazer, que é a violência política. E é aí que eu encontro o conceito forte da minha pesquisa, que é o conceito que eu quero falar um pouco aqui com vocês, que é o conceito de trauma para a psicanálise. O conceito de trauma, ele começa com Freud antes mesmo da psicanálise nascer, já que a gente data que a psicanálise nasce em 1900 com a interpretação dos sonhos. Um pouco antes disso, Freud já começa a trabalhar com a questão da histeria e ele começa a perceber que há um trauma sexual. A tese inicial do Freud é que o trauma ele acontece e as histéricas seriam frutos desse trauma. Elas seriam, enfim, os sintomas histéricos partiriam daí. Elas seriam abusadas e a partir daí surgiriam esses sintomas. Ele começa a perceber que há algumas questões com essa proposição. Ele começa a dizer, não, então são muitas histéricas. Há muitas, não só mulheres, claro, mas a histeria ela se apresenta de forma muito ampla. Então quer dizer que existem tantos homens perversos assim, tantos homens que abusam assim, e nesse meio tempo ele também está às voltas com a própria autoanálise dele. Ele começa a analisar os próprios sonhos, a perceber algumas questões em relação a ele, e perceber que ele tem alguns sintomas desses também. E aí que isso afeta ele. Ele pergunta, não, então quer dizer que meu pai fez isso comigo também? Há algo... Será que é dessa ordem mesmo? E nesse processo ele está trocando bastante cartas, enfim, proposições teóricas com Wilhelm Fliess, que é um dos companheiros de teorização dele, até que chega num ponto em que ele fala para o Fliess que há uma questão na teoria e que ele não acredita mais na neurótica. É a carta que ele fala, a frase célebre de eu não acredito mais na minha neurótica. E nesse ponto ele percebe uma questão que é a fantasia. E é aí que a gente entra na grande... o que eu posso, talvez, apontar como uma revolução para a criação da psicanálise, que é o quê? Que é a fantasia e o papel da sexualidade nesse processo do infantil mesmo. Então ele começa a fazer essa reformulação e percebe que há uma importância da sexualidade para a infância. E a fantasia é o que vai fazer com que esses desejos apareçam. Não há, de fato, necessariamente, claro, uma sedução por parte de um adulto, mas há uma fantasia que parte da criança.
E é nesse ponto que ele vai cunhar o conceito de realidade psíquica. Não importa se a questão acontece ou não. A criança fantasia com isso e a partir daí começa a constituição do sujeito a partir do complexo de Édipo. O Freud vai trazer, ainda nesse começo, alguns casos que são bem paradigmáticos para a gente pensar a questão do trauma. E um deles é o caso Emma. A partir do caso Emma, que ele está mais detalhado no projeto para a psicologia científica, a gente percebe que o Freud vai cunhar uma questão que são os dois tempos do trauma. O trauma, que a gente entende como trauma, que é esse acontecimento que de alguma forma vai desorganizar o sujeito, ele não é sozinho. Esse acontecimento, ele é o segundo tempo do trauma. O primeiro tempo, que tem a ver com isso do infantil, com essa fantasia, é o que vai fazer com que esse segundo tempo seja traumático. Então acho que nesse ponto a gente vai perceber como o Freud vai incluir na articulação do trauma o inconsciente. Entre o acontecimento traumático e o sintoma do trauma ao inconsciente. E é por isso que o inconsciente é importante. Porque não há evento que é traumático a priori. O evento só é traumático por conta do sujeito, a partir dessa relação do sujeito com isso que vem a acontecer. Então, o trauma ele é um conceito muito importante para a psicanálise e ele fala muito eu percebo nessa articulação, nessa linha que ele segue na teoria, que ele traz de um movimento, ele diz de um movimento. Eu acho que uma das partes mais interessantes desse movimento do trauma na teoria é com o impacto da Primeira Guerra Mundial na psicanálise, no Freud, nessas repercussões. A Primeira Guerra Mundial ela acontece entre 1914 e 1918. E acho que é um período interessante para a gente perceber como é que isso repercute na psicanálise, porque é nesse tempo que o Freud começa a escrever algumas cartas, começa a escrever alguns textos que são bem célebres, como é o caso do texto sobre a transitoriedade. São textos que ele mostram uma certa decepção em relação ao homem mesmo, sabe? Ele percebe a guerra afeta ele pessoalmente, afeta ele profissionalmente, os pacientes dele diminuem, então ele começa a ser afetado demais por essa questão e começa a fazer algumas reflexões sobre isso. E acho que a guerra ela entra na pesquisa, ao menos no meu modo de pesquisar, de investigar nesse processo, como um foco de, como eu posso dizer, do modo como a política afeta a psicanálise. A guerra ela vai questionar o Freud pessoalmente, clinicamente, enquanto profissional, enfim. E a partir desse ponto, ele começa a fazer algumas reformulações na teoria. Ele está, nesse meio tempo, escrevendo alguns textos que são muito importantes, que são os textos metapsicológicos, os textos sobre a técnica. Então ele começa a ficar às voltas com isso que provém da guerra, com isso que a guerra traz enquanto um impacto mesmo, social, político, econômico, enfim. Quando os soldados começam a voltar da guerra, e ele começa a atender alguns soldados, ele percebe algo diferente. Esses soldados, eles vêm traumatizados, mas não é um trauma comum, como esse trauma que ele aponta no início da formulação da psicanálise. É um trauma diferente, porque é um trauma que parte da guerra. E aí esse trauma da guerra, ele traz alguns sintomas muito peculiares. Porque o soldado que volta da guerra, ele começa a retornar ao momento do trauma. Normalmente no momento do fronte, no momento da guerra, no momento que eles são atingidos, enfim. Esse soldado ele começa a retornar frequentemente para esse ponto. Então ele sonha que ele está voltando para aquele lugar, ele começa a repetir esse acontecimento, e isso questiona Freud, porque como é que pode? A ideia até então era que o inconsciente buscava sempre o princípio do prazer. Então por que essas pessoas que estavam voltando da guerra estavam indo para esse lugar de desprazer? Qual era essa questão para ele? E a partir daí ele começa a ficar às voltas com isso. E acho que a guerra ela vai ter repercussões clínicas e políticas. Esse ponto é uma das principais repercussões clínicas, porque isso começa a questionar Freud, isso questiona a teoria principal da psicanálise, que é que o inconsciente busca o prazer, que o sonho vai tentar sempre realizar um desejo, buscar esse prazer, e aí chegam esses soldados que estão retornando para esse ponto de desprazer, que estão sonhando com esses sonhos que não dão prazer, que são sonhos de terror. Isso vai remeter Freud às neuroses traumáticas, que era o que acontecia anteriormente mesmo, com, por exemplo, acidente de trem.
Ocorria um acidente de trem e as pessoas ficavam retornando a esse momento desse acidente do trem, justamente como acontecia agora com os soldados. E esse ponto começa a fazer com que o Freud repense a teoria mesmo. Ele fala do caráter volátil da psicanálise. A psicanálise ela não é uma teoria que ela nasce pronta. Ela é uma teoria que ela está ali sempre em movimento. Esse movimento ela aparece no Freud. Nesse ponto não é diferente. E é a partir daí que ele começa a pensar sobre isso que vai além do princípio do prazer, que é quando ele lança esse texto em 1920, chamado Além do Princípio do Prazer, que é um texto que vai fazer uma reviravolta. É um texto que é até polêmico para aquela época, porque ele vai falar sobre uma reformulação teórica de uma base. Depois de 20 anos que ele funda a psicanálise, ele vai fazer um texto dizendo não era bem assim. A gente tem que pensar outras questões a partir disso. Então ele começa a dizer que há algo que vai além desse princípio do prazer. Vai falar da repetição, como essa repetição ela vai falar desse momento do trauma, disso que vai abalar o sujeito, enfim. Essa é a principal repercussão clínica que eu tiro daí. E a repercussão política e social é o que o Freud vai pensar a partir da guerra, quando ele vai propor as clínicas públicas de psicanálise. Ele vai, quando ele começa a perceber os impactos da guerra no contexto social mesmo, ele vai dizer, não, há algo aqui que precisa ser tratado. Há algo do social que está aqui aparecendo, a psicanálise ela precisa estar ali como uma forma de lidar com isso. Então ele vai inserir na psicanálise a ideia de clínicas públicas, que é uma ideia que a Elisabeth Andanto vai trabalhar historicamente no livro dela sobre as clínicas públicas. Vai dizer, não, a psicanálise ela devia ser um direito, de alguma forma, né? Há algo ali que demanda como é que eu posso dizer, uma escuta. A gente tem que estar implicado com o campo social. Estava ali num contexto pós-guerra muito crítico, então assim, ele começa a fazer essa articulação disso que é da psicanálise com o político. Então acho que esse é um ponto, uma repercussão da guerra na psicanálise muito importante. E aí, a partir desse ponto do Freud, a gente vai encontrar repercussões também posteriores a ele, como é o caso do Lacan. Lacan vai pegar a ideia de algo que vai além do princípio do prazer e vai inserir a ideia do decay da automaton, vai falar da repetição, do trauma como esse encontro com o real, com isso que não cessa de se inscrever. E a partir daí a gente percebe como é que isso impacta a clínica, como é que isso pode, de alguma forma, mostrar que a clínica não é ser um social. Há uma articulação possível aí. E é nesse ponto do trauma, tanto nessa articulação que ele faz do político com o social, quanto com essa articulação disso que se repete, que eu pretendo associar a minha pesquisa e trazer a ideia da violência política que ocorre no contexto do campo, no contexto do MST. A violência política, ela é conceituada como uma violência que tem no seu fundo um caráter político ideológico. É uma violência que busca, de alguma forma, silenciar, desmobilizar, enfim. Um caráter que tem uma violência que tem o caráter de desarticular o movimento social. No contexto do campo, no contexto do MST, a gente percebe isso muito constantemente. Eu percebi isso na minha pesquisa, a gente percebe nos ataques que o movimento sofre. A gente tem um histórico recente, muito grande, com a ascensão do conservadorismo, da extrema-direita, de tentativas de criminalizar o movimento, tentativas enfim, de tentar de alguma forma parar esse que é um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que é o MST. Nesse contexto, a violência no campo, ela traz suas repercussões psicossociais e, entre elas, traz o trauma. Traz essas repercussões de pessoas que acabam deprimidas por conta da violência, que saem do movimento, que perdem sua vida, que sofrem com a violência que atinge elas e com a violência que atinge os seus companheiros. Então, acho que esse é um ponto que me questionou no começo e que agora, junto do conceito de trauma, eu tento fazer essa articulação entre o que é isso da violência política, como é que isso repercute nas lideranças e como é que a psicanálise pode responder a isso de alguma forma, já que é uma questão do nosso tempo. É uma questão que nos questiona e nos interroga. Nesse ponto, eu percebo
no campo mesmo, no contexto dos assentamentos, como é que isso acontece com as lideranças. Eu vi questões de pessoas que perdem o ânimo mesmo, que ficam com isso se repetindo, que relatam sonhos traumáticos, enfim. São questões que aparecem pra gente e que, a partir daí, eu comecei a investigar, comecei a traçar esse caminho de pesquisa, que vai tentar, de alguma forma, fazer isso de articular a psicanálise com o MST, com a questão da violência a partir da ideia de trauma. Então é uma tentativa de pensar caminhos possíveis, já que a violência política, ela tem como propósito desarticular o movimento. De alguma forma, a psicanálise, como Freud fez lá em 1919, 18, ele vai tentar responder a isso do social a partir da psicanálise. A gente também tenta fazer a mesma coisa. Tenta mostrar que há uma articulação possível, que a psicanálise ela não é feita sem o social, ela não é feita alheia ao que acontece na nossa realidade, muito pelo contrário, ela só é feita nesse contexto, então ela precisa estar a par disso. Nesse ponto a gente começa a perceber que essa articulação ela é possível, pensar como é que a gente pode caminhar junto com o trauma, articular trauma e violência política. Posteriormente, pensar caminhos para um tratamento nesse contexto do movimento, da violência, enfim. E a partir daí traçar uma pesquisa que não busca responder tudo, mas busca de alguma forma aproximar a psicanálise desse espaço e trazer esse movimento mesmo para o centro, sabe? Para a gente poder pensar de alguma forma como é que a gente se implica politicamente nesse contexto de violência política, nesse contexto das soralidades, do MST, enfim. Então, nesse ponto, talvez a pergunta que guia esse projeto todo do que te causa possa ser respondida por mim, de que o que me causa é uma psicanálise implicada com as causas do nosso tempo, comprometida socialmente, que tenha consigo esse compromisso ético-político com os movimentos sociais, com o que passa, o que perpassa a nossa realidade mesmo. Acho que no meu caso vem muito por esse lado. E a pesquisa está em andamento, ainda falta um pouco para concluir, mas traz para mim alguns caminhos interessantes. E acho que é uma possibilidade. Bom, basicamente é isso. Para quem se interessou, minha pesquisa de TCC está disponível no repositório da UFAL. A pesquisa atual deve ficar pronta nos próximos meses, então fiquem atentos ao Instagram do Psilax. Há sempre a divulgação das defesas, enfim. E muito obrigado pela atenção.